tu teve, quando tu lançou os teus DVDs, né? Obviamente teve um pirateamento disso aí, porque DVD é pirateável, né? Eu não sei se tu chegou a incentivar que eles pirateassem, né, ou não, isso eu não tenho certeza, acho que eu vi alguma coisa na internet. Talvez até para que as pessoas alcançassem esse conteúdo teu. Como é que tu vê o alcance desse conteúdo? Porque tinha cidades do interior que tu ia e tinha DVD teu para tudo quanto é lado. Né? Como é que tu vê isso? O DVD foi o seguinte, logo que eu lancei o primeiro DVD, o volume 1, ele caiu na graça do pessoal evangélico todo no Brasil inteiro. O pessoal pegava um DVD e dele fazia 40, 50. E eu fui em São Paulo, e em São Paulo tinha um rapaz chamado João, ele era o líder de distribuição de DVDs para o pessoal de rua, em São Paulo. E eu fui lá e autorizei o João por escrito a reproduzir meus DVDs onde quisesse. O que aconteceu é que, nesse mesmo momento, apareceu uma produtora e pediu para filmar uma palestra minha e vender o DVD da palestra. E eu autorizei. Eu fiz o documento certinho, autorizei especificamente aquela palestra que ia fazer lá no Hotel Danin, na época, que gravasse, levasse câmera, produção, filmasse, que comercializasse sem eu ter nada no DVD. Só que a pessoa aproveitou a minha assinatura da autorização para e fez lá um datilocopista, né, pagou um datilocopista que copiou a minha assinatura e botou em todas as lojas evangélicas os DVDs que eu já havia produzido, as minhas produções, não aquela. Aquela nem chegou a produzir, gravou, mas não botou em lugar nenhum. E aquilo ali deu um problema sério, né? Porque para parar ele foi difícil, cara. Para frear ele. Ele botou no Brasil inteiro os DVDs, nas lojas. Então, em suma, é isso. Os DVDs que compraram nas lojas eram piratas. Os DVDs das ruas não posso considerar pirata porque eu autorizei. Inverteu. O negócio é tão complexo, mas é a verdade, a pura verdade. Os DVDs que foram vendidos em todas as lojas evangélicas do Brasil, com o dono da loja sabendo ou não, eram piratas. Eram mais produzidos, com capa mais bonita e tudo mais. E os mais feinhos eram aqueles que vendiam-se não só em São Paulo, porque o João ele distribuía para o Brasil todo. Ele não era pobre, não, ele tinha grana. Mas eu achei que era um meio mais tipo com Messias, entende? Distribuir entre os rejeitados, entendeu? Eu falei, a autorização para uso do solo é a prefeitura que tem que dar. Agora, se o caso é a venda do DVD, não sei onde você vai vender, é contigo mesmo. Até botei a ressalva no documento de que não era incentivo à pirataria ou venda ilegal nas calçadas. Estava só liberando a utilização da minha imagem, do meu som, da produção para ele comercializar. Agora, me ausentando de qualquer local que ele comercializasse, porque o comércio era feito nos camelôs e camelô que é vendedor ambulante, essas coisas, né? Então, o pirata não eram eles, mas 99% de quem comprou com eles achou que comprou um DVD pirata. Entendi. E me diz uma coisa, Rubens, se tu pudesse, usando talvez a tua técnica lá do 2035, se tu pudesse dizer em que momento da história a gente está hoje em relação à implantação de um reino global, né? Dirigido por uma autoridade anticrística, como seria aquilo que é colocado no livro das Revelações, Apocalipse. Em que momento que a gente estaria na história? Faltaria muitos anos, na tua visão? Séculos, décadas? Ou a gente está nas portas disso? Então, rapaz, eu acredito. Na verdade, até Paulo morreu achando que isso ia acontecer na época dele. Então, cada geração ela acha que vai para o céu, Jesus vai voltar, vai levar, aquela coisa toda. A gente vive nessa expectativa. E até hoje, 2025, e muitos que passaram viveram na expectativa e não aconteceu. Eu acredito que a condição tecnológica para isso, ela não vou dizer que ela falta alguma coisa. Para mim, ela já está completa. Alguma coisa está impedindo, mas não é a condição técnica. Você via Alexandre o Grande, com 25 anos, dominando o mundo da época. Não era o mundo de hoje, mas da época dele. Mas dominar o mundo com 24 anos, você vê que é realmente algo inusitado para quem viveu naquela época sem o mínimo meio de comunicação. Hoje você tem a internet, e o pessoal está vendo aqui a imagem sua, a minha também, chegando na casa de todos eles ao mesmo tempo. Mas é uma imagem única, falando uma coisa única e todos recebendo como se fossem apenas receptores e não emissores. Não é verdade?
Mas tira a gente daqui e coloca o chat GPT, o Gemini, coloca o DeepSeek, coloca alguma inteligência artificial fazendo isso. Você vê que a característica muda. Ela vai estar na casa de 950 pessoas, 1.000 pessoas arredondando, ao mesmo tempo interagindo com cada um e conhecendo cada um. Então você vê aspectos que não é do Cristo. E se esse aspecto parecido não é do Cristo, a grande pergunta é, de quem é esse aspecto? Então você observa que não falta muito para que aconteça. E eu tenho certeza que não é por conta da tecnologia, porque dar voz à imagem já está dada. Né? Aquilo tudo que está em Apocalipse a respeito do que se diz respeito a possibilidades técnicas, não tem uma que você vai procurar lá que você vai dizer assim, não, isso ainda falta. Possibilidades técnicas estão todas lá. A aparência do Inico, o que parece com ele, entende? A aparência dele está toda aí. Então não falta muita coisa. Eu penso que a gente pode ser, não eu com 59, mas talvez os netos, talvez alcance sim esse período do final. Entende? Imagino isso. Não está longe, não. Talvez 40, 50, 100 anos no máximo aí para frente, para que... Agora, que a situação começa a apertar a partir de agora, não tenha dúvida. Eu fiz um vídeo esses dias sobre 2027. Não sei se você já entrevistou alguém aqui ou trouxe essa informação sobre a inteligência artificial geral, que será ligada em 2027, segundo fontes fidedignas ligadas à OpenAI. Os próprios criadores, dizer, né? Os próprios criadores já estão declarando isso. Declarando em alto e bom som. Então, essa revolução que vai ocorrer, se ela for ligada mesmo em 2027, inclusive, a informação é de que não tem uma hidrelétrica comum que consiga sustentá-la, ou um meio de geração de energia convencional. Tem que ser reatores atômicos para poder manter ligado esse equipamento. Não estamos falando do computador quântico. Não é esse que a IBM já tem e que a Google já tem. Não é o computador quântico. Quando o computador quântico chegar, aí, cara, aí não tem mais nem nada além do AI. E assim, Rubens, eu vou te fazer uma pergunta que eu talvez até já saiba a tua resposta, mas se é que a resposta é o que eu estou imaginando, eu peço que tu tome todo cuidado para que ela chegue ao público, mas né, tu sabe do que eu estou falando, né? O que tu acha que poderia ser a marca da besta? Eu não quero saber por quais meios que ela vem, mas tu acha que ela poderia ser a engenharia genética, de alguma maneira? Quando você falava num tipo de via, estrada da ciência, você falava naquela estrada que seguia. Agora, qualquer estrada da ciência que você fala, ela se ramifica em 1000 caminhos, porque não é que fica vago, mas fica muito genérico, não é verdade? O que hoje você tem de possibilidades de edição genética, aquele sistema CRISPR, é uma pronúncia meio difícil, né? Com edição genética, modificação não só de seres vivos, como vegetais, animais, mas das próprias pessoas. Então você tem um campo tão vasto, que as possibilidades de se, vamos dizer assim, transformar isso em códigos que venham a representar a marca, isso é muito grande, é muito amplo. Hoje se fala, por exemplo, em computadores que não são mais feitos com CIs, circuitos integrados, nem com transistores, resistores, essas coisas, mas biológicos, né? Então você vê, processador biológico. É muito amplo essa questão, porque a coisa afunilou. Você via um filme, por exemplo, como O Inferno em Chamas, nos anos 70, e você via lá a marca da besta sendo o código de barras, né? E parecia que ia ser o código de barra, mas depois hoje veio o QR Code, dá um avanço muito grande no código de barra. E sem falar e sem jogar fora código de barra ou QR Code, né? Mas muitas possibilidades já tem hoje, muito mais vão ter até a época de vir essa marca. Agora, uma coisa é certa, há mais de 2000 anos vem se falando dela e nunca teve uma chance tão próxima, tão ampla, tão verdadeira e tão certa dela existir como agora. Se a pessoa era cética há séculos atrás, para mim tinha até motivo para ser, mas hoje fica muito difícil a pessoa ser cética em relação à marca.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no Substack. Hoje eu quero trazer para vocês 3 informações e vou comentar uma delas pormenorizadamente porque ela tem me incomodado. Mas antes eu quero agradecer vocês que têm enviado esses vídeos aqui para outras pessoas, aqueles que recebem por e-mail, têm mandado e-mails para outras pessoas e muitos de vocês também têm compartilhado no Telegram e no WhatsApp. Eu agradeço, isso tem ajudado mesmo que um pouquinho, mas tem ajudado o canal continuar crescendo. Pessoal, hoje o Trump está envolvido em 3 polêmicas diferentes que tendem a movimentar a semana. A primeira delas é que o senador Graham disse que o Trump está para anunciar o maior envio de armas já feito para a Ucrânia. Diz que ele não está mais com paciência nenhuma para o Putin. Se isso acontecer, então estará conflagrada a guerra direta entre Estados Unidos e Rússia, né? Então não teria mais volta nesse mandato. Trump